Olá, vamos aí ao segundo exercício da lista número 2 do professor Jean-Pierre. Vamos ao enunciado. Duas barras são utilizadas para suportar a carga ilustrada na figura a seguir. Sem carga, os comprimentos iniciais são L0 de AB igual a 4,75 metros e L0 de CD igual a 7,75 metros. O anel do ponto A tem coordenadas iniciais de 0 e 0. Se uma carga P atua sobre o anel A, a deformação de AB é deformação específica de AB igual a 0,035 e de AC é deformação específica de AC igual a 0,050. Determine as coordenadas finais do ponto A após a aplicação da carga P. Bom, então aqui temos as duas barras, AB e BC. O anel é puxado para baixo com a carga P. Ele está localizado na coordenada 0, 0 e vai andar quando for aplicada a carga P. Então, primeiramente, vamos ver quais eram as medidas que definem a coordenada 0 e 0. Para isso, vamos representar aí o nosso triângulo. Tá? Vamos por o ponto B, o ponto A, o ponto C, tá? Bom, o que a gente conhece? A gente tem o ângulo aqui, que está ali no ponto B, 60 graus. A medida de AB a gente conhece, que seria a medida inicial, aqui ó, L0 de AB, 4,75. A medida entre AC também conhecemos, que é 7,75, tá? E vamos representar aqui, ó, a divisão desse triângulo ABC em dois triângulos retângulos, exatamente onde está localizado ali o eixo Y, tá? Bom, após ter feito isso, a gente vai definir três medidas que são importantes, que precisamos descobrir. Vamos descobrir essa medida aqui, que eu vou chamar de A. Tá? Aí vamos definir essa medida aqui entre B e até chegar ao ângulo reto, a base desse triângulo retângulo, de Bzinho. E essa outra medida aqui, vamos chamar de Czinho, tá? Bom, então primeiramente a gente tem que vamos descobrir essas medidas, porque são elas que estão definindo a posição 0 e 0 para o ponto A, que ele dá aí, coordenadas no ponto 0 e 0, definem esse triângulo. E aí a gente vai ver quais são essas medidas. Então, primeiro, como eu tenho 60, tenho essa medida aqui, que é a hipotenusa do triângulo retângulo, eu vou decompor ela. Então, para achar o Azinho, eu vou fazer Azinho é igual a essa medida da hipotenusa, 4,75, vezes essa medida Azinho está oposta ao ângulo. Então, vezes o seno do ângulo, que é 60 graus. Ou seja, essa medida de Azinho vai dar um valor de 4,1136 aí, a medida de Azinho. Agora, vou calcular a medida do Bzinho. Bzinho vai ser o 4,75 também, só que vezes o cosseno, ó, tá junto com o ângulo. Então, o cosseno de 60. Isso aí vai gerar a medida de 2,3750. Bom, achamos a medida Bzinho e Azinho. Para achar o C, a gente pode usar Pitágoras, porque a gente tem a hipotenusa e a medida do cateto, que eu chamei de Azinho ali. Então, para achar o Czinho, vamos fazer hipotenusa ao quadrado, 7,75 ao quadrado, é igual a 1 dos catetos ao quadrado, que é o 4,1136 ao quadrado, mais o Czinho ao quadrado. Então, isolando o Czinho, vamos ter que a raiz quadrada de 7,75 ao quadrado menos 4,1136 ao quadrado. Ou seja,
a medida do Czinho é um valor de 6,5682. Aquela medidinha ali. Bom, essas medidas do nosso triângulo aí são o que definem essa posição. Agora a gente precisa ver quais serão as novas posições, ou seja, onde vai parar o ponto A após sofrer a deformação definida pela carga P. Então, primeiro a gente precisa achar qual vai ser o novo comprimento entre A e B, ou seja, o novo comprimento de uma barra após uma deformação é dado. O comprimento novo é dado pelo comprimento inicial mais o comprimento inicial vezes a deformação específica. Então, aqui como o comprimento inicial aparece duas vezes, nos dois termos, coloco em evidência, vai ser 1 mais deformação específica. Então, aplicando para as nossas barras, o novo comprimento LAB. Quem é o comprimento inicial? O comprimento inicial é o 4,75. 4,75 vezes 1 mais a deformação específica, 0,035. Então, vamos ter aí um valor de L de AB 4,9163. Tá? E o L de AC vai ser igual à medida inicial, que é o 7,75, vezes 1 mais a deformação específica é 0,050. 0,050. Vamos chegar aí num valor de 8,1375. Tá? Essas medidas, claro, estão todas em metros. Bom, então achamos as novas medidas. Agora que achamos as novas medidas, vamos fazer um novo triângulo. Aqui é o ponto B, aqui é o ponto C. Eles continuam no mesmo lugar, ó. São pontos fixos. Quem vai mudar de lugar é o ponto A. Conforme aplicar essa força P, vai esticar. E o que vai acontecer? Essas barras vão aumentar. Foi de 4,75 para 4,9163 e 7,75 foi para 11,1375. Então, elas vão aumentar. Vou colocar, fazer a representação aqui para ficar bem visível, tá? Esse é onde está o A. Agora eu vou chamar de A', tá? Então, o que aconteceu? O que a gente tem agora? Essa medida entre A' e B é o novo LAB. É 4,9163. Essa medida entre A' e C é o LAC. É 8,1375. Bom, agora a gente vai traçar lá as medidas que estavam definindo o nosso triângulo. Ou seja, divide aqui o triângulo em dois triângulos retângulos. Essa medida era o A. Agora eu vou chamar de A'. A medida entre o B e chegar até aqui o A é B'. E essa medida dali, do A' até chegar lá no ponto C, é o C'. Tá? Que são medidas diferentes. Por quê? Porque agora puxei, o A andou. Não sei se ele foi para frente ou foi para trás. Vamos analisar aí. Fiz a representação e vou ver o que acontece, certo? Então, o que aconteceu? Não sei se o B' aumentou, se o C' diminuiu. Precisa se calcular. Então, vamos lá aí. O que a gente tem? Tem duas medidas. E a terceira, em nenhum ângulo. Só que essa terceira medida, aqui, a gente também tem. Por quê? O B' mudou e o C' mudou. Só que a posição de B e C não. Então, entre B e C, continua sendo esse Bzinho mais esse Czinho. Então, a gente pode dizer que Bzinho 2,3750 com mais o Czinho
6,5682, somando esses dois termos, a gente vai ter 8,9432. Então, o que a gente tem? Tem um triângulo que não conhecemos nenhum ângulo e temos três medidas, tá? Então, a gente, para descobrir um dos ângulos, se a gente pode chamar aqui, ó, pegar o mesmo ângulo lá que a gente usou, vamos chamar agora ele de alfa, porque ele mudou esse ângulo. Para descobrir ele, a gente utiliza a lei dos cossenos. Ou seja, aplicando a lei dos cossenos, vamos ter a medida oposta ao ângulo que eu quero, então 8,1375 ao quadrado tem que ser igual às outras duas medidas somadas ao quadrado, então 4,9163 ao quadrado, mais o 8,9432 ao quadrado, menos duas vezes essa medida, 4,9163, vezes essa segunda medida, 8,9432, vezes o cosseno do ângulo entre elas duas, ou seja, alfa. Isolando o alfa e calculando nessa equação, ou seja, para quem não consegue aí, pega essa medida, subtrai essas duas, divide por essa multiplicação e faz cosseno a menos 1 na calculadora do resultado que deu. Chega aí no valor de alfa, 64,4 graus, ou seja, era 60 graus, puxei para baixo, isso aqui mudou e o ângulo aumentou de 60 para 64,4. Agora que eu tenho o ângulo e tenho essa medida, a gente faz a mesma condição ali. Só que agora eu vou achar quem é a linha, ou seja, quem é o A'? O A' vai ser o 4,9163 vezes, está oposto ao ângulo. Então é o seno de alfa, que é 64,4 graus. Ou seja, calculando isso daí, a gente obtém um valor de 4,4337. E calculando B', B' vai ser o 4,9163 vezes o cosseno, tá junto com o ângulo. Então, cosseno de 64,4 graus, que vai dar um valor de 2,1243. Bom, achei a linha e B'. Ah, mas essa é a posição que eu quero? Não, agora a gente tem que analisar onde foi parar. O que a gente tinha aí? A gente tinha a condição, vou colocar aqui, ó, referência. Tá. Esse aqui, ó, era onde estava o ponto A. Tá? Esse era o triângulo que a gente tinha. O que aconteceu? O B, ó, B', 2,1243. 2,12 era 2,37. O B' diminuiu. Então o ponto A veio para trás. E o A' foi para 4,43. Era 4,11. Aumentou. Foi para baixo. Essa medida aqui, ó, é a variação à posição X, que está para o lado, aqui ó, nossa referência, para cima positivo, para a direita positivo. Andou para a esquerda, então esse valor de X vai ser um valor negativo. E o Y, aqui era o zero. A partir daqui até chegar lá embaixo, é a medida Y. As duas vão ser negativas. Então, para dar negativa, vai ficar X igual. Para o X dar negativo, eu tenho que fazer a medida menor menos a maior. A medida menor é o 2,12. Lembrando que é o B que está variando. Eu vou fazer o Bzão menos o Bzinho. Então, eu vou fazer, ou melhor, né, para ficar negativo, fazer o B', 2,1243, menos o 2,3750. Calculando isso daí, vamos ter um valor de menos 0,251 para o x, ou seja, uma medida negativa. E para o y,
Para já achar um valor negativo também, vamos fazer o menor menos o maior. O menor é o 4.11. Então, 4.1136 menos a medida maior, 4,4337, que vai dar aí menos 0,320. Então, qual é a posição do ponto A'? A posição é menos 0,251 para o x e menos 0,320 para o y. Ou seja, após aplicarmos a força P, o ponto A vai descer e andar para a esquerda, sofrendo esses dois deslocamentos aí da barra B que foi dada. Bom, espero que tenham gostado da resolução. Se gostou, não esqueça de deixar um like. Se ainda não é inscrito no canal, se inscreva agora e eu aguardo você em um próximo exercício. Obrigado!